Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby, que traz informações seguras em pediatria à sociedade. No episódio de hoje, falaremos sobre o uso das telas pelas nossas crianças. Quem vai falar para a gente é o meu amigo e neuropediatra Eduardo Jorge. Dr. Eduardo Jorge tem como titulação ser professor adjunto da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, membro da SOPERJ e da Sociedade Brasileira de Pediatria e coordenador da Esse Mundo Digital. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Valeu, Guilherme. Tudo bem? Obrigado. Prazer estar falando com vocês todos, mas o mais importante é que eu sou amigo do Guilherme. Essa é a coisa mais importante. Vamos bater um papinho aqui sobre uso de telas, crianças, adolescentes e mesmo nós adultos aqui. Vamos lá, fala aí, Guilherme. Eduardo, então eu queria te perguntar, e isso é muito importante, né? A gente fala o tempo todo da tela, né? A tela é uma questão que tá em voga e, assim, o quanto é bom ou não e tal, o uso. Mas, assim, qual é a realidade dessa questão da tela pelas crianças no nosso país? A pergunta é muito interessante, falando para vocês aqui. Há uma pesquisa do T-Kids Online, ela sai a cada 2 anos. 97% das nossas crianças e adolescentes têm acesso a celular, ou seja, a telas, é 97%. É a quase totalidade. Na verdade, eu acho que é 100%. Esse 3% escapou, o cara não conseguiu falar com eles. Mas agora, sério. Então, existe essa pesquisa. Toda a população atualmente utiliza telas. Não adianta mais a gente escapar. Telas fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós adultos, mas crianças e adolescentes também. A gente vai conversar um pouquinho sobre o uso disso, quando que a gente deve utilizar, por quanto tempo, normatizações, tudo a gente deve bater um papo sobre isso. Mas então, qualquer um que queira se informar, existem pesquisas do TIC Kids Online. Isso é pesquisado a cada 2 anos. Então, tem a do ano passado, com esse número assustador. 97% tem acesso ao celular, consequentemente a telas. Perfeito. Bom, então você já deu a deixa para o que eu iria te perguntar a seguir, que, obviamente, a sociedade e as entidades médicas estão preocupadas em normatizar um pouco isso, orientar, poder deixar as famílias que estão nos acompanhando um pouco mais cientes de como é que você coordena isso. Quais são as normatizações? O que a gente tem para poder expor as pessoas sobre isso? De prática, eu vou falar com vocês. Em 2019, eu fiz parte de um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Pediatria, foi capitaneado até aqui no Rio de Janeiro pela doutora Evelyn Eisenstein, com quem a gente trabalha junto. Em 2019, a gente faz um documento científico chamado Menos Telas e Mais Saúde. Esse documento é famoso, em 2019 é o documento mais acessado da SBP. A gente faz uma tradução meio que puxando um pouquinho para a nossa realidade dos critérios da Academia Americana de Pediatria. E a gente traz algumas coisas bem interessantes. Até 2 anos de idade, o ideal é 0 minutos de tela, 0, até 2 anos de idade. Daí em diante você tem uma forma escalonada, meia hora até 4 anos, e isso vai subindo, podendo sempre aumentar um pouquinho no fim de semana. Mas então entrem lá, é a hashtag Menos Telas e Mais Saúde. Vejam bem, isso foi um pouco assustador, porque isso foi no final de 2019 que a gente produz isso. Em 2020 veio a pandemia, então até para ver a sua avó, você utilizava telas. Isso foi uma grande covardia com a gente. Mas em 2024, ano passado, a gente reescreve, agora já acabou a pandemia, o Covid está aí com a gente, mas já acabou como pandemia. Então a gente traz isso de novo, faz uma nova roupagem, tem um novo documento, é a nova versão de 2024, é a mesma coisa, hashtag Menos Telas e Mais Saúde com esse escalonamento de como que você deve utilizar. Lembrando que, de novo, eu vou falar isso várias vezes aqui contigo, as telas não devem ser demonizadas, a gente tem que saber utilizá-las. Tudo que a gente utiliza em excesso é muito ruim. Então, elas estão no nosso dia a dia, a gente faz o imposto de renda por elas, as crianças e adolescentes recebem matéria em blog de professores, então não dá mais para escapar. Mas a gente tem que saber como utilizar. A gente ainda vai conversar sobre isso. Perfeito. Perfeito, Eduardo. Acho que essa tua fala foi fundamental para dar um pouco o tom dessa nossa conversa. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar, você trouxe números muito impressionantes sobre a questão do uso do celular, né? Em termos percentuais e tal. Quando a gente está falando das telas, todas as telas nesse aspecto teriam o mesmo peso? A tela do computador, o uso do computador, você já deu um pouco dessa deixa de falando essa questão de não demonizarmos, porque existem algumas questões que estão muito no cotidiano dessas crianças e adolescentes estarem utilizando. Mas me fala um pouco das diferenças dessas telas, do uso para essas telas diferentes. Quando a gente fala em telas, são todas as telas. Então é televisão, tablet, computador e celular.
O celular, especificamente, ele traz algumas coisas. Então, a gente tem algumas patologias digitais que são muito relacionadas ao uso de telas, mas principalmente ao uso do celular. Tem uma que é engraçadíssima, você vai ver, chama-se síndrome do toque fantasma. Toda hora você acha que está tocando teu celular, às vezes é o do coleguinha. Você bota a mão no peito onde está o celular, você acha que está vibrando. Chama-se síndrome do toque fantasma. Isso é muito interessante. Outras fazem parte do celular e de outras coisas. Algumas novas patologias. Uma delas é o FOMO, é Fear of Missing Out. Seria a sensação de não pertencimento. Isso, em última análise, leva até a suicídio, uso de telas em adolescentes. A gente vê questões de cancelamento e tudo. Então, isso já é telas de uma forma geral. O celular também, aproveitar até pegar o meu aqui, ó. Você usa isso. Quando você usa ele dessa forma, você tem uma dor cervical mais comum. Então é mais pelo uso do celular mesmo. Então você tem doenças você tem patologias ortopédicas, patologias oftálmicas, mesmo celular quando você utiliza fone, tem o PER, que é uma lesão por uso excessivo de determinadas frequências no som. Você então está levando a surdez, a deficiências visuais. Você tem uma epidemia de miopia acontecendo, o uso excessivo principalmente do celular pela distância que ele é utilizado. Isso dificulta na adolescência principalmente a questão do crescimento ocular, quando o adolescente dá o estirão. Então veja bem, tem uma série de coisas que são ruins por conta da tela de uma forma geral, a questão de isolamento, depressão e tudo, cancelamento, e algumas questões físicas mesmo. Você tem doença física relacionada ao celular. Sem contar a questão de você utilizar isso em excesso e, por exemplo, você virar sedentário. Então, você tem outras doenças relacionadas a isso. Então, doenças a gente tem muito, tem coisas boas também, tem programas que a gente tem que saber utilizar, programas educativos, mas o celular especificamente, entre aspas, é o maior vilão por conta de algumas doenças, umas patologias digitais novas. Mas telas, de uma forma geral, todas elas têm que ser controladas. Perfeito, Eduardo. Agora, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu estava ouvindo aqui, dessa questão do quanto ela desenvolve, né, assim, alguns quadros clínicos a partir desse uso, alguns que são novas situações, né, de abordagem clínica e tal. Mas eu fiquei pensando muito assim, socialmente as pessoas têm aquela brincadeira de falar, não, todo homem é igual, toda mulher é igual, toda criança é igual, né? A gente sabe que isso não é uma realidade. E assim, dentro da variedade que a gente tem, né, de comportamentos, de situações habituais de vida de cada criança, você identificaria, ou existe uma orientação nesse sentido, assim, de que grupos diferentes de crianças devem ter interfaceamentos diferentes? Existe alguma coisa assim que a gente customiza essa questão da tela? Dentro dessa linha que você falou de não demonizar, dentro dos benefícios que tem da tela, ou que a gente pudesse terapeuticamente utilizá-las em algumas situações, o que você consegue, assim, não sei se eu consegui ser tão claro a você, mas o que a gente consegue, assim, meio que direcionar para que alguns grupos com características distintas possam utilizar também distintamente essa questão das telas? O que você pensa sobre isso? A gente tem algumas normas gerais, telas sob controle, crianças sempre com supervisão de adultos, a gente vai falar um pouco à frente, e adolescentes com algum grau de privacidade, mas sempre com algum tipo de supervisão e conversa. Grupos específicos têm que ser tratados de formas específicas. Hoje em dia, a gente tem uma epidemia de transtorno do espectro autista. As telas são uma coisa bem complicada nesse grupo, porque os algoritmos de inteligência artificial, eles são fantásticos, maravilhosos. Mas veja bem, se você tem um transtorno do espectro autista, você já tem comportamentos repetitivos e interesses muito restritos. E a inteligência artificial é uma maravilha. Ela vai te dar só o que você quer. Então, se já é difícil sair da frente da tela uma criança qualquer, ou mesmo a gente, quantas vezes você já não foi ao banheiro de manhã, sentou com o celular e ao invés de ficar 2 minutos, você ficou meia hora quando olhou, perdeu o tempo. Todo mundo que está aqui já passou por isso. Enfim, imagina isso numa criança com autismo, com transtorno do espectro autista, que a tela só vai dar para ele o que ele quer. E isso é muito complicado, é um comportamento de reforço, então, para o autista isso é bem complicado. Crianças com transtorno do déficit da atenção também são crianças que conseguem ver várias coisas, então ela vai de um vídeo para o outro, vai entrar no Instagram, vai ver aquele Reels, 30 segundos, ela vai de um para o outro, ela piora ainda mais a sua concentração. Sem contar no geral. Uma criança com depressão entra numa rede social, por isso que a gente fala sempre com muito cuidado, e ela vê uma vida maravilhosa. Todo mundo posta um prato delicioso, uma viagem fantástica, que a família é feliz, você tem vários memes mostrando que a pessoa está todo mundo sorrindo. Quando a câmera para, você você volta à sua vida normal. Então pensa bem, aquilo não é real boa parte das vezes. Então, se você tem depressão, uma baixa autoestima, isso é muito complicado. E ainda pessoas com alguns transtornos de personalidade.
Veja bem, vários, não quer dizer todos, desses casos relacionados a matadores, né, esses meninos de serial killers, algum deles assim, eles vivem geralmente uma vida à parte em redes sociais de ódio, Discord e várias outras, e aí eles conseguem vivenciar ali e viver num mundo específico ali. E ainda temos as crianças com baixa autoestima que vão para o mundo virtual. Imagina só, aquele adolescente de 13 anos, gordinho, com espinha que não pega ninguém. Aí ele entra num jogo virtual. Tem um avatar maravilhoso que é o Leonidas, que é um guerreiro grego de 2 metros, com uma espada enorme, que cavalga um alazão, pega as mulheres que quer, mata todo mundo. Ele vai se voltar para isso, ele vai se fechar ainda mais, vai ter um comportamento mais complicado, vai viver no mundo virtual. Então tudo isso tem que ser conversado. A nossa saúde mental também está em risco. Nós adultos, imagina crianças e especificamente adolescentes, que é um momento em transição. Então, sempre cuidado, tratar os diferentes de forma diferente, como você vai. A sua pergunta é óbvia, foi clara, você foi muito bem. Você tem crianças com transtorno do déficit de atenção, transtorno do espectro autista, pacientes deprimidos, pacientes com psicopatologia. Cada um deles tem que ser tratado pela família. Isso é uma questão familiar, supervisionar esse uso. Mas é isso, Guilherme. Não, ótimo, excelente. Acho que foi extremamente claro. Bom, e aí a gente tem um medo aí das famílias sempre, que é essa questão, uma realidade, uma vivência, que é o aproveitamento escolar versus a tela, né? Essa questão, o que nesse universo do aproveitamento escolar versus tela é realidade e o que é mito, né? Quer dizer, o que a gente pode falar que é verdade e o que não é? O uso excessivo de telas é óbvio que prejudica a concentração e vai tirar o tempo que essa criança deveria estar estudando. Isso é um ponto. A gente tem uma discussão que virou até lei agora, celular na escola, que era uma coisa óbvia de bom senso, mas imagina dentro de aula o professor falando, está proibido, agora está proibido de uma forma geral. Ainda está se discutindo o que é o proibido, o que não é. Crianças e adolescentes que precisam socializar, eventualmente ter o celular também pode ser complicado. Ela tinha que estar jogando bola e elas ficam restritas no celular. Então, mas isso é uma discussão que a gente não vai resolver aqui, mas eu acho que é um fórum para a gente já começar a abrir, discutir com o seu pediatra isso também. Agora, tem o outro lado da moeda. Professores colocam matéria ali, você tem blogs, você tem vídeos educativos, algumas coisas boas do YouTube. Então, não existe uma fórmula pronta, mas sabendo utilizar, é excelente essa participação, sem contar, aí voltando um pouquinho na outra pergunta, a questão de tecnologias assistivas. Alguns pacientes com autismo, mesmo com deficiência intelectual, existem programas específicos para isso, são chamadas tecnologias de suporte, tecnologias assistivas. Elas podem estar na sala de aula, aí não é um uso de tela recreativo, ajudando e auxiliando o professor a passar informações. Alguns pacientes com transtorno do espectro autista não verbais conseguem se comunicar por telas, por toque. Então, tudo isso tem que ser utilizado de forma adequada. Isso dá, não um podcast, isso dá um congresso de 3 dias aqui na Pronto Baby. Então, aliás, a gente pode pensar, falar isso com o dono, a gente faz um congresso aqui. Perfeito, essa ideia foi muito bem-vinda. Vamos levar adiante. E aí, como a gente começa a se aproximar, o nosso podcast é curto, né, para que a gente possa ter essas informações que são muito práticas, objetivas e valiosas e seguras, né? A gente sempre chama muita atenção disso no nosso podcast, para quem nos assiste. Assim, você como neuropediatra, aproveitando essa questão da tua especialidade, você acha que existe alguma questão positiva, negativa ou não em relação ao neurodesenvolvimento dessas crianças? Você acha que essa questão do acesso à tela, ela prejudica, não prejudica? O que nisso também nessa linha do verdade e mentira a gente pode estar afirmando? Algumas verdades existem. Até os 2 anos, por que a tela zero? Que é no momento que a criança pequena vai lá estudar o Piaget, ela está integrando sentidos. Então, alguns reflexos são isso. Existe um reflexo que chama do espadachim, que a criança estica um braço, olha para um lado, ouve um som. Quer dizer, ela está integrando tato, visão e audição. Então é um momento disso. A criança até os 2 anos ela tem que correr, cair no chão, brigar, ver que existe o outro, que o outro vai disputar um brinquedo, saber que ela existe. Se você olhar até os 2 anos, a criança acha que é um prolongamento da mãe. A tela, o universo em 2D não é bom nesse momento. Daí em diante você tem que começar a ofertar isso, porque ela vai fazer parte da vida da criança, mas de uma forma supervisionada. Então é muito interessante a tela nisso com a supervisão dos pais, desde que eles também saibam utilizar as telas. E sempre oferecer alternativas de vitamina S, que é a vitamina de saúde, vitamina N, que é a vitamina de natureza. Também não adianta dizer, não pode ficar aqui na tela. Tem que ir para o parque, tem que jogar bola, tem que ir para o museu, tem que ver um filme, tem que jogar um jogo de tabuleiro. Então, tudo isso ser oferecido à criança em momentos específicos, conversar
E algumas coisas simples, gente. Momentos de detox. Vou jantar, vou almoçar, deixa o celular numa caixinha durante 1 hora. Eu sei que é difícil para os pais também, mas a gente tem que se policiar para isso. Deixa aquilo ali. Então, a gente vai ensinar a criança que aquilo não é tudo, que aquilo pode ser importante, que aquilo pode ajudar, mas que a gente tem que ter um momento para estar com os pais, o momento de socializar, o momento de estudar, o momento de se divertir. Tem coisas ótimas no celular que você vai vendo, você vai brincando. Na televisão, jogos interativos, videogames, a gente nem falou em dependência de games, quer dizer, isso dá de novo aqui um podcast só nisso. Uso excessivo da internet, a gente tem muita coisa para falar, mas conversar, família, converse sobre isso, principalmente quando é criança. O adolescente, ele necessita de alguma privacidade e algum suporte. Mas se você já conversar com seu filho enquanto ele é criança e você oferecer a ele a possibilidade dele conversar contigo e discutir as coisas, isso vai ser um ganho, uma profilaxia lá na frente, um investimento para você ter um adolescente feliz e um adulto, se Deus quiser, saudável, que a nossa saúde mental está em risco há muito tempo. A minha já foi embora para o saco há muito tempo, a do Guilherme, que eu conheço, acho que já foi também. Mas é isso, gente. Espero que a mensagem seja dada. E aí, aproveitando então, Eduardo, essa brilhante fala sua, a gente vai encerrar com uma pergunta, mas que na verdade seria uma provocação só para ter um espaço para que você possa repetir coisas que você já trouxe ali atrás, né? E esse uso então da tela, é bom ou mal? Não, o uso da tela é bom, desde que bem supervisionado. Então, a gente está falando de crianças e adolescentes, sempre esteja com seu filho. Jogue o seu jogo, jogue o game, perca lá. Eu jogava quando meus filhos eram pequenos GTA, dava tiro pro alto, não acertava nada, perdia. No FIFA também, não tem problema. Esteja com eles, é um momento. Do mesmo jeito que a gente fala, ande, passeie, jogue bola com seus filhos, jogue o jogo com eles também, num determinado momento, e mostre para eles uma imagem vale mais que 1000 palavras. E você também consegue se libertar disso por um período X. Eduardo, e agora, de fato, agradecendo, te deixo um espaço que eu sempre faço para os meus amigos que vêm aqui, para todos os entrevistados, falando aquela questão. Me responda aquilo que eu não te perguntei, né? Que espaço seria esse, até mesmo para você poder divulgar o Esse Digital, o Esse Mundo Digital, que a gente estava conversando antes, e o que mais você achar que é importante ser dito, finalizando então esse nosso brilhante podcast. Beleza, peço a todos que se cadastrem no Esse Mundo Digital. Como se escreve? essemundodigital.com.br. Isso é uma rede nacional e tem as pessoas de uma forma geral e especialistas em saúde, educação, tecnologia da informação e direito. Gente de São Paulo, de todo mundo, dos ministérios, a gente está ali, é um fórum. Se você tiver uma pergunta enquanto você me encontra ali, também se quiser pode me passa um e-mail, eduardo.jcs@uol.com.br. Eu tento responder para vocês, direciono para lá, mas encontrem a gente lá. Participem, isso é um trabalho de formiguinha. É muito difícil, a gente sabe que o TikTok é uma maravilha, Facebook, tudo isso. Facebook é para gente que é velho, mas Instagram, essas coisas, as pessoas entram ali e não saem, aquele espaço curto, aquela coisa. Tudo é maravilhoso, mas é muito difícil competir com quem tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. Mas a gente, tentando um trabalho mais sério e honesto, a gente vai conseguir, um trabalho de formiguinha, tornar o uso mais ético, saudável, seguro e educativo. Gente, prazer estar com vocês. Meu amigo, muito obrigado. E assim, encerramos mais um episódio do podcast do Grupo Pronto Baby, que leva informação segura sobre pediatria a você. Nesse episódio, falamos sobre o uso das telas pelas crianças, com o meu amigo e neuropediatra, Dr. Eduardo Jorge. Nos acompanhe nas redes.